Esse é o Bem-Estar Capital, seu podcast de política pública e governança favorito. Hoje a gente tem o prazer de anunciar com o Felipe Camargo. Para você realizar projeções, você mesmo citou a questão de que você tem que olhar para, por exemplo, para as políticas de bares, de como o vírus está se transmitindo e tudo. E para lidar com isso, a gente tem toda uma área da estatística e da biologia que é epidemiologia. O quanto você, como macroeconomista, teve que interagir com modelos epidemiológicos, o quanto você teve que, por exemplo, estudar esses modelos que são, apesar de ainda estarem dentro da estatística, são uma área de estudo essencialmente diferente da economia, o quanto você teve que se adaptar, o quanto foi diferente no seu trabalho como macroeconomista para realizar as projeções levando em conta o coronavírus? Legal, cara, eu como entusiasta, assim, pessoalmente, eu dei uma estudada nos modelos que a gente chama, são modelos SIR, né, modelo suscetível, infectado e removido, basicamente, né. Esses são modelos super clássicos, benchmark de quem estuda epidemiologia, né, estudo de livro-texto, nada demais. Que eu fiz? Eu abri um modelinho desse e comecei a modelar para diversos países por conta própria. Isso acabou se tornando uma publicação minha na Oxford Economics mais tarde, foi uma publicação que eu gostei bastante de ter feito, mas foi, assim, foi por conta própria, não era algo que ninguém me demandou, mas que me auxiliou bastante a entender a dinâmica da crise do coronavírus, né, porque o que esses modelos te dão de intuição? Uma coisa que a gente sabe que está acontecendo agora. Quanto mais restritivo precisa ser a quarentena para impedir uma determinada inclinação da curva de infecções, mais tempo você precisa manter esse grau muito agudo de quarentena, né, de quarentena bastante restrita, para que você possa se manter, de fato, abaixo desse nível mínimo de capacidade hospitalar que você tem, né. Não sei se vocês conseguem visualizar aquele gráficozinho que tem uma linha reta, e embaixo dessa linha reta uma curva de sino. Essa curva de sino é exatamente a curva de infecção, a linha reta é a capacidade hospitalar. Se a curva de sino ultrapassa a linha reta, a gente tem um problema de falta de capacidade, gente morrendo porque não tem atendimento médico, porque falta respirador, porque falta receber algum medicamento de emergência que possa ajudar a pessoa a ser atendida ali, a sobreviver, a aguentar aquele período de respiração, de problemas respiratórios, né? Então, quando eu trabalhei com esses modelinhos, eu consegui adquirir alguns insights que eu acho que me ajudaram a fazer as minhas projeções. Mas assim, eu acredito que isso seja a minoria dos economistas, tá? Eu acho que quase nenhum economista faz isso. Eu não acho que tenha me ajudado tanto assim a me destacar a ponto de ser melhor nas minhas projeções por causa disso, mas era uma coisa que eu já sabia antes, por exemplo, o que aconteceu agora. Agora a gente está vendo uma segunda onda pequenininha, já inclusive no Brasil, a gente está vendo aumento de mortes e tal. Por quê? Porque está sendo feito um relaxamento e é muito, assim, do ponto de vista desse modelo intuitivo, que esse relaxamento vai causar um novo aumento de casos de morte, de infecções e de mortes consequentemente por causa disso. Agora, quando é que isso vai acabar, né? Quando é que o modelo diz que isso vai acabar? Ou quando a gente cria uma unidade de rebanho, né? E aí esse número de imunidade de rebanho ele é bastante disputado, é um pouco polêmico, inclusive, porque depende de como você modela, mas ele é um número que está lá, que existe, que precisa ser mensurado de alguma forma, ou quando você tem uma vacina. E como a gente está olhando para uma vacina aí daqui a 3 meses, 4, né, com algum grau de otimismo, mas as notícias estão levando a gente a crer que no iniciozinho de 2021 a gente já vai ter acesso a uma vacina, não sei se é acesso nacionalizável, né, um acesso que o governo do estado vai conseguir bancar para que um estado inteiro tenha essa vacina, né, estou pensando no João Dória aqui com a Coronavac, claro, mas isso seria uma política que tomaria um certo tempo para ser implementada em termos de logística, né, então, quando isso acontecer, a gente teria de fato o fim da pandemia ali, né, então é mais ou menos
esse tipo de insight, esse tipo de estudo que eu fiz pessoalmente, que me ajudou a entender um pouquinho a dinâmica da crise, mas que, em último caso, o que eu estou querendo fazer com um modelo CIR, né, com um modelo desses assim, não é prever quantas pessoas vão morrer, porque eu não sou a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de análise, eu não sou epidemiologista, não sou médico, não sou especializado nesse campo, mas eu sou um cara tentando prever quando que um governo vai precisar ou não fazer uma política de restrição nova, uma nova quarentena, porque isso vai afetar na minha projeção de PIB, isso vai afetar na minha análise dos meus setores, dos meus países, das minhas economias, então eu precisaria ter um norte, então eu dei esse passinho a mais aí, eu acho, mas por iniciativa própria, porque eu gosto mesmo.